Secretaria Nacional Antidrogas, né? Nós assumimos a Secretaria Nacional Antidrogas do Ministério da Justiça e constatamos que ela havia se tornado basicamente uma secretaria destinada a transferir recursos do Fundo Nacional Antidrogas para comunidades de atendimento a dependentes químicos. Ótimo, nós precisamos atender o dependente químico. Mas a Secretaria Nacional Antidrogas não pode se resumir a isso. Tem outras tarefas. E uma das ideias ali que nós estamos investindo bastante, que é uma ideia muito importante, bem, se a criminalidade organizada, especialmente o tráfico de drogas, gera tanto recurso, gera tanto patrimônio, e nós temos notícia toda hora, assistindo os telejornais de apreensão de helicópteros, de aviões, de fazendas, de gado relacionado ao tráfico de drogas, nós temos que utilizar melhor esses recursos em prol da sociedade, em prol da prevenção e da repressão ao tráfico de drogas. Nós já temos essas previsões legislativas, mas, apesar das previsões legislativas, o que nós assistimos na prática é o abandono desses bens. Bens em delegacias, muitas vezes veículos empilhados e sendo perdidos porque não estão sendo bem aproveitados. Então nós pegamos a Senad e falamos, não, olha, a Senad tem que ser um ator importante na formulação da política antidrogas. Nós transferimos essa parte de atendimento ao dependente químico para o Ministério da Cidadania, que é um ministério de cunho social e que tem melhores condições de fazer esse trabalho. E nós encarregamos a Senad especificamente, entre as suas tarefas, uma delas é administrar e vender bens vinculados ao tráfico de drogas apreendidos em processos penais. E ela tem feito um bom trabalho, atingindo aí números extremamente significativos, e esses recursos vão depois alimentar políticas públicas. Polícia Federal. Polícia Federal, a orientação que eu dei à Polícia Federal foi: nós precisamos continuar no enfrentamento da grande corrupção. Essa é uma demanda da sociedade. Esse foi um tema central nos últimos anos. Nós não podemos voltar ao passado da impunidade da grande corrupção, né? O que eu vejo em vários países que visitei nos últimos anos, seja países latino-americanos, seja países europeus, ou seja países em todo lugar do mundo, uma certa admiração pelo Brasil ter conseguido, vamos dizer, muito a ser feito ainda, mas mudar esse patamar da impunidade da grande corrupção. Antigamente, quem praticava esses crimes, ninguém era punido, ninguém ia para a cadeia, com raras exceções. Não se pode afirmar mais isso no Brasil, com o que se viu nos últimos 5 anos. Isso é um ganho, não porque nós queremos ver as pessoas sofrendo, criminosos sofrendo pelos seus crimes, mas porque isso faz parte do império da lei, né, daquilo que a gente chama de Estado de Direito, do rule of law. E nós não podemos deixar esses ganhos significativos para trás. Então a orientação que foi dada à Polícia Federal, olha, continuem trabalhando com afinco em investigações de casos de corrupção. Nós reforçamos as equipes policiais vinculadas às forças-tarefas em Curitiba, em Brasília, no Rio de Janeiro, a Lava Jato. E demos à polícia absoluta liberdade para investigar esse tipo de crimes. Reconhecemos que temos dificuldades de recursos humanos na polícia. O presidente Jair Bolsonaro autorizou uma ampliação de concursos já em andamento, para, em vez de chamar, nesse curto período, 500 policiais, nós chamássemos 1.000 policiais federais para suprir as carências de recursos humanos da Polícia Federal. Polícia Rodoviária Federal. Hoje a Polícia Rodoviária Federal é mais do que uma polícia de trânsito. Claro que ela ainda se ocupa dessa tarefa, mas ela tem um papel relevante de controlar e monitorar as nossas rodovias federais, que são as artérias e veias pelas quais corre o comércio do país e, infelizmente, também o comércio de substâncias proibidas, drogas ou mesmo de armas. E a Polícia Rodoviária Federal também nós estamos reforçando da mesma forma que a Polícia
Federal, aumentando não só o número de policiais de um concurso que estava em andamento a serem chamados, mas investindo em soluções tecnológicas. Hoje mesmo fizemos lá um anúncio de uma integração de 2 sistemas de monitoramento viário, o Alerta Brasil e o sistema Cortex, que vai envolver 6.000 pontos, já envolve 6.000 pontos de monitoramento viário para que a Polícia Rodoviária Federal e, eventualmente, outras polícias em convênio com a Polícia Rodoviária Federal possam melhor monitorar o trânsito nas rodovias no nosso país. Não aqui com o propósito de multas, mas sim com o propósito de inteligência e incremento de ferramentas de combate à criminalidade nessas rodovias. Como consequência, alguns resultados vão aparecendo. Se nós investimos, se nós incentivamos o trabalho policial, os resultados aparecem. A ilustrar, até agosto desse ano, a Polícia Federal apreendeu cerca de 67 toneladas de cocaína no Brasil, enquanto que no mesmo período do ano anterior, a apreensão havia sido de pouco mais de 30 toneladas, quase que dobrou o volume de cocaína apreendida no Brasil. Claro que isso pode estar vinculado também a um aumento de produção dos nossos, muitos deles vizinhos, mas esse salto tão significativo, não tenho dúvida que está relacionado a uma atuação mais eficiente da Polícia Federal. Retirar a droga de circulação, isso protege as nossas crianças, protege os nossos adolescentes, mas também depauperiza o crime organizado, porque ainda é a principal fonte de receita dessas organizações. Detalhe, que à primeira vista pode parecer incômodo, mas não é, caíram as apreensões de carregamento de maconha no Brasil. Se pode pensar que aí existe uma contradição, mas de fato não. O que nós fizemos foi aumentar a realização de operações conjuntas com o Paraguai, chamada Operação Aliança, para a erradicação de plantações de maconha no Paraguai. A grande maioria da maconha consumida no Brasil vem do Paraguai. Se nós erradicarmos as plantações no Paraguai, isso é muito mais eficiente do que ficar apreendendo drogas em carregamentos em rodovias, em depósitos ou na esquina com pequenos distribuidores. Então a queda da apreensão da maconha está diretamente relacionada a essa política de intensificação do plantações de maconha no Paraguai. Outras medidas executivas aqui que são importantes. Nós estamos utilizando o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo que o governo federal tem, que serve para repassar aos estados, Distrito Federal, para investimento em segurança. Gostaríamos que esse fundo fosse maior do que ele é, mas reconhecemos que existe um problema fiscal no Brasil, não é? Nós não podemos gastar mais do que nós recebemos. Mas, enfim, com esse fundo nós temos tentado não só promover investimentos em segurança pública nos estados, mas incentivar políticas públicas específicas nas quais nós acreditamos. Em discussão com os estados, isso é produto de muita discussão, não é algo imposto pela União Federal, nós definimos ali critérios específicos para a distribuição desses recursos. E no âmbito dessa distribuição, nós podemos incentivar algumas políticas públicas relevantes. Entre elas, um dos critérios para receber uma maior fatia do bolo é ter no estado uma unidade, uma delegacia ou uma divisão exclusiva para a investigação de crimes de corrupção no estado. Ou seja, ter uma delegacia especializada no estado, pelo menos uma delegacia com capacidade para investigar crimes de corrupção. Nós pensamos normalmente a corrupção como sendo uma atribuição investigatória unicamente da Polícia Federal, quando de fato não é. Os estados têm uma grande responsabilidade em investigar e reprimir esses crimes.
Da mesma forma, nós estabelecemos como um critério o investimento em ferramentas de investigação de crimes, em particular, nós chamamos no Banco Nacional de Perfis Genéticos.